Nota, a Jovem Pan diz que não comenta as ações, aquela notinha da Jovem Pan que reitera o compromisso com a democracia, uma notinha clube militar. Os caras movem uma ação ilegal por um crime inexistente, pedem o fechamento da sua emissora e eles vêm com essa notinha que tem lá, mantemos a confiança no judiciário. Olá, Edu Carvalho. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Se de um lado nós temos a rede cúmplice do regime, a rede que muita gente me pede, Lei Magnitsky contra a Rede Globo. Paulo, comece a trabalhar pela Lei Magnitsky, pela Lei Magnitsky para a Globo tem que ser sancionada. E eu falo o seguinte, olha, até que se encontre uma conexão financeira entre ela e o regime, talvez a verba da SECOM em algum momento seja suficiente para isso, não há como. Né? Eu defendo o direito do jornalista a falar o que ele quiser. A Lei Magnitsky é reservada para agentes públicos que promoveram graves violações de direitos humanos, como, por exemplo, eu estou dizendo que é o caso do Gilmar Mendes agora, como é certamente o caso do Alexandre de Moraes e de outros. Mas o que dá para dizer é que o regime só é possível, e nós mostramos em números. Volta com aquela pesquisa da Quest, o Bruno, aquela que eu botei em tela cheia. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eu estou dizendo, e mostrei em números, segundo a própria Quest, está aqui, que o regime e o governo Lula só são possíveis graças a uma TV que apoie e incentive esse regime. Então, dos eleitores do Lula, 55% se informam pela televisão. Quando você desce para os eleitores do Bolsonaro, você só tem 20 e poucos por cento se informando pela televisão. Uma boa parte disso é porque não há uma televisão que represente minimamente essa parcela que é, digamos, metade da população brasileira. Quando você entra, por exemplo, na direita que não é bolsonarista, e aí vai depender se quem é bolsonarista e quem não é bolsonarista, né? Porque eu, segundo o Otávio Guedes, não sou bolsonarista. Não tem aqui um número para eduardistas, mas você tem um número de 24% das pessoas, é menos ainda. E por que isso? Porque não há uma rede de televisão que represente minimamente a visão de metade da população, metade ou mais da população. O que houve durante um tempo, era uma emissora que tinha pluralidade. Ela tinha pessoas de esquerda e pessoas de direita, uma redação absolutamente de esquerda, mas dava espaço para o comentário político de direita. Quem era essa emissora? Era a Jovem Pan. E por isso ela se tornou rapidamente líder de audiência e começou a desbancar a Globo News. Eis que veio a perseguição do regime. E quando vem a perseguição do regime, qual foi a alternativa que a Jovem Pan adotou? Ela enfrentou o regime? Não. Ela adotou o modelo Valdemar, o modelo advogados do Bolsonaro. Ela tratou o Supremo Tribunal Federal com enorme respeito. E, em vez de bancar e entrar em guerra contra o Supremo Tribunal Federal e lutar por uma guerra honrada, entre a desonra e a guerra, a Jovem Pan escolheu abaixar a cabeça, escolheu a desonra e acabou tendo a guerra. Essa frase é a frase do Winston Churchill ao Neville Chamberlain e aos líderes europeus que achavam que dava para apaziguar em relação ao Hitler. E realmente a Jovem Pan escolheu a desonra e teve a guerra. Diz o Fábio Serapião ao Metrópolis. MPF pede cancelamento de concessões da Jovem Pan por desinformação. Diz assim, o Ministério Público Federal pediu nesta segunda-feira, 15/9, a condenação da Rádio Jovem Pan por suposta participação em uma campanha de desinformação que colocou em risco o regime democrático brasileiro. No documento, o órgão afirma um momento propício, dada a recente condenação do Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista. O pedido foi feito nas alegações finais de uma ação civil pública contra a emissora. Dentre os requerimentos estão o cancelamento das outorgas públicas da rádio e o pagamento de 13,4 milhões a título de danos morais coletivos. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal na Justiça em 2023, justamente quando eu e outros comentaristas saímos da emissora. Eu acabei pedindo demissão, os outros foram demitidos.
por entender que a rádio teria cometido abusos graves ao longo de 2022 por supostamente desinformar seus milhões de ouvintes sobre o regime democrático brasileiro. Superdemocrático, o regime que caça concessões de televisão. Em nota, a Jovem Pan disse que não comenta as ações, aquela notinha da Jovem Pan que reitera o compromisso com a democracia, uma notinha Clube Militar. E é um negócio meio sádico também, de quem parece gostar de apanhar, né? Parece até os advogados do presidente Bolsonaro, os caras movem uma ação ilegal por um crime inexistente, pedem o fechamento da sua emissora e eles vêm com essa notinha que tem lá, mantemos a confiança no judiciário. Tudo bem que assina a nota é o Cacai, que já foi meu advogado, um grande advogado, mas é um militante de esquerda. Por isso, mantenha a confiança no judiciário. Um ponto interessante que o meu amigo Cláudio Dantas chamou a atenção é que o Ministério Público Federal nessa peça me citou 72 vezes. Eu falo que ninguém tira o Paulo Figueiredo da boca. Ninguém tira o Paulo Figueiredo da boca. E os caras do Ministério Público 72 vezes com o Paulo Figueiredo na boca. Uma coisa impressionante. 72 vezes. Disseram que eu tive um papel de destaque nas ilicitudes praticadas pela Jovem Pan. Jornalismo, crime de jornalismo. Isso aqui a gente nos Estados Unidos chama de cautionary tale. Cautionary tale é uma história, uma história que serve como aviso. E esse é o fim. Qual o aviso? O aviso é que esse é o fim de todos que acreditam em apaziguamento com o regime comandado pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Isso serve para a defesa do presidente Bolsonaro, que desrespeita a condenação do cliente deles. Serve para Valdemar da Costa Neto, que diz que as decisões do Supremo têm que ser cumpridas mesmo sendo ilegais. Servem para quem nos bastidores trabalha para uma anistia light, acreditando em acordo com o STF. Serve como aviso para todos nós. E é por isso que eu repito, é uma questão de sobrevivência. A guerra é total e nenhum passo será dado para trás. Eu não acredito em apaziguamento com tiranos, eu não acredito em negociação com terrorista, eu não acredito que você possa discutir com o tigre enquanto a sua cabeça está dentro da boca dele. Por isso que eu sei que o que menos importa é a chapa presidencial de 2026. Vai chegar o momento de se discutir isso e não vai ser com Ciro Nogueira de vice de Tarcísio. Mas a prioridade agora é outra. Até porque, como eu falei ontem, do jeito que o Brasil está, não importa se nós vamos ou não eleger um candidato de direita. Enquanto o violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, continuar mandando em tudo e em todos, isso será irrelevante. Enquanto enquanto nós tivermos uma TV sob risco de cassação, porque noticiou algo contrário ao regime, enquanto a Globo News comete os absurdos como que eu coloquei aqui no ar, e isso não dá em nada, a eleição é irrelevante. Então, do meu lado, meus amigos, vocês podem ter certeza, não vou retroceder 1 milímetro, custe o que custar. E se eu ficar sozinho, vou ficar sozinho. Bom, eu sempre falo, tem um componente de humor no programa, no Paulo Figueiredo Show, e eu vi esse negócio na internet, no perfil do Silas Malafaia, eu achei engraçado demais. Eu achei muito bem feito, porque mostra exatamente a situação do Brasil. Mostra, assim, como a sabedoria popular, como as pessoas entenderam, muito melhor do que a Globo, o absurdo dessa denúncia do golpe da Disney. Então, bota pra gente assistir junto esse vídeo aí no ar, Bruno. Golpe de Estado e não sabe como fazer? Acha que precisa de um exército de jovens fortemente armados com tanques... Peraí, tem que começar do zero. Você quer dar um golpe de Estado e não sabe como fazer? Acha que precisa de um exército de jovens fortemente armados com tanques e artilharia pesada? Seus problemas acabaram. Neste curso... Isso é muito bom, porque quem é um pouquinho mais velho, lembra que essa é a voz, esse é o formato do Cacete Planeta das organizações Tabajara, né? Você acha que não sei o que, seus problemas acabaram. Muito bom. Revolucionário criado pelo STF, com professores formados na Globo News. Você, velhinha com Bíblia, pipoqueiro e mãe de família, aprenderão a dar um golpe de Estado em qualquer momento, em qualquer país, mesmo aos domingos. E por que trazer uma Bíblia? Não é melhor trazer bombas e armas de fogo? Tô doida pra tirar. A arma não passa no detector de metal. E a Bíblia é mais leve. Se você vir a polícia, bata na cabeça deles com uma Bíblia. Para dar um golpe, não seria melhor ser num dia de semana para prender o chefe de Estado? Isso é um erro muito comum.
O melhor é ir aos domingos, porque tem menos trânsito e mais fácil de chegar no local. Após a aula Cara, é muito teórica, bem feito. o curso inclui também aulas práticas, táticas de guerrilha avançada para golpes de Estado feito para você, que é um Zé Mané. Pra fazer o golpe não precisa prender ninguém, dar tiro, nem nada. É só saber derrubar estátuas. Consegue isso, você derruba qualquer estado. Além das aulas teóricas e práticas, nosso curso inclui apoio jurídico e logístico para você não se preocupar com nada. Antes de começarmos, é importante que aquele que seria o novo líder não esteja no país. Mande-o para longe, porque ele vai governar de home É office. demais. E se você comprar o curso Home agora, office, vai verdade. ganhar de brinde um assessoramento em tempo real de um funcionário do governo, que irá Cara, isso é abrir muito todas as portas, te oferecer água e te guiar pelo interior. Vai direto e vire à esquerda e logo em frente ao Xandão. Muito obrigado. Se quiserem, também mostro onde é o Senado. Só me avisar. Este é o curso Como Dar um Golpe no Brasil Sem Armas. Compre e receba um batom para golpes mais violentos. O batom. Cara, isso é muito genial. Isso é muito genial, a capacidade. E esse é o sensacional do humor, né? É a capacidade de você sintetizar uma crise, uma crítica social, mostrando o ridículo da tese defendida no Supremo Tribunal Federal e todos os dias na Globo News, que eu mostrei aqui no programa de hoje, que é o grande problema que nós temos, o suporte ao regime. E aí vem uma pessoa com poucos recursos, com inteligência artificial, e monta um negócio dessa genialidade, que é o que faz, por exemplo, o Paulo, lá que era do Hipócritas. O cara é Paulo Souza, o cara é um gênio. Esse troço aí tá esse nível de genialidade. Não sei quem fez, eu vi no perfil do Silas Malafaia, mas eu achei demais.